No dia de hoje, eu gostaria de convidar você, ou convido você, por favor, a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 28, onde, enquanto você abre, eu quero lhe dar um pequeno pano de fundo do que está acontecendo. De fato, o Salvador prometido de Deus já veio à Terra. Aquele que viria por meio de uma virgem, o descendente da virgem, semente, raiz de Davi, aquele que viria do Senhor, ele vem. O Salvador do mundo nasce, ele cresce diante de Deus em graça e santidade, conhecimento, frutos, frutificando para o Senhor, anunciando a graça de Deus e testemunhando disso de forma plena. Aos 30 anos, de forma definitiva, Jesus inicia o seu ministério anunciando o evangelho das boas novas do Senhor. E essas boas novas, se você olhar os 4 evangelhos, demonstram que o que Jesus pregava não era prosperidade financeira, não era o bem-estar social, não era uma transformação política, não era algo para simplesmente curar suas feridas, bênçãos pelas quais você seria grato, mas a pregação do Senhor Jesus é: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus chegou. Arrependimento não é um sentimento de remorso ou pesar no seu coração porque você fez algo e aquilo lhe entristeceu. A palavra arrependimento é sinônimo de conversão, mudança de direção. Antes um caminho de morte, agora arrependidos, um caminho de vida, uma conversão, uma mudança de direção. Jesus não nos chama ao comodismo, Jesus não prega, não ensina que o evangelho torna você bom e rico para esse mundo. Na verdade, o evangelho ele é oposto a esse mundo. E ele faz com que você e eu talvez sejamos mal vistos aqui, se de fato vivemos esse evangelho de uma forma plena. O Senhor Jesus fala que bem-aventurados seriam aqueles que seriam perseguidos por causa do nome dele. Aqueles que sofreriam por causa do amor de Jesus, visto e vivido por cada um dos seus servos, cada um dos seus seguidores. O fato é que nós estamos lendo o último texto do Evangelho aqui, do livro de Mateus, e nesse exato momento o Salvador Jesus está morto. E ele não morreu por qualquer causa política, por qualquer pauta social. Ele não morreu porque ele era um inimigo da sociedade. Ele morreu porque, diante dos planos eternos do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria sacrificado. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas ele seria ferido no calcanhar. Ele morreria, ele padeceria. De acordo com Isaías, ele seria traspassado, ele seria perfurado por causa das nossas iniquidades. Ele seria flagelado, ele sofreria. Ele amargamente sofreria. O seu corpo físico padeceria para pagar o preço, a condenação dos nossos pecados. Como as Escrituras ensinam, Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é morte. Se esse versículo terminasse aí, todos nós estaríamos com sérios problemas. Eu louvo a Deus por uma palavrinha que esse versículo tem. Mas o dom, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Da mesma forma que o pecado tem como consequência e pagamento a morte, aquele que crê na obra de Cristo Jesus tem como herança e esperança a vida eterna no seu nome. Mas o texto que nós vamos ler nessa noite, ele é exatamente o texto que ele é precedido pela morte do Senhor Jesus. Capítulos 26 e 27 de Mateus vão narrar o tempo onde Jesus ele é negado, ele é traído, onde Jesus ele vai ser julgado de forma injusta diante dos homens, onde ele vai ser torturado, usando um termo talvez mais comum para os nossos tempos, onde ele vai ser zombado, ele é condenado à morte, nisso ele é flagelado, ele sofre, ele apanha de forma terrível, o seu corpo é massacrado diante dos homens, ele ainda é obrigado a carregar a sua própria cruz para ser crucificado, momento onde as suas mãos e pernas serão perfurados por pregos talvez mais ou menos desse tamanho, de metal. Não é algo fictício, ele não tem apenas cordas o segurando, não. É o seu próprio peso, é o seu próprio corpo, sendo os meios pelos quais ele precisa lutar pela vida para respirar. A crucificação é um dos piores meios
de morte ou de se matar alguém, porque ela causa agonia profunda por uma morte de asfixia seca, por assim dizer, onde em determinado momento o corpo físico não tem mais condição, por falta de capacidade mesmo muscular, de levantar-se e poder respirar, abrir os pulmões, enquanto seus braços estão contraindo e fechando o seu tórax, para que você não respire. É uma morte terrível. A ciência explica isso. Eu não quero chocar você ou emocionar você. O propósito não é esse. Mas é mostrar que, de fato, a consequência dos nossos pecados, que é morte, é uma morte física imposta, resultado da desobediência. Desobediência a Deus e aos seus padrões. E Cristo, como um cordeiro perfeito, sem qualquer defeito ou mancha, mas um cordeiro mudo, se oferece para morrer no lugar daqueles que creem nele. O fato é que na sexta-feira, Cristo Jesus morre. Fim da tarde, as trevas, literalmente a partir do meio-dia, as trevas invadem todo o céu, cobrem o mundo todo. Cristo entrega o seu espírito ao Senhor, morre. Confirma-se a morte dele através dos soldados o perfurando do lado, onde sai apenas água, sangue. Ele é retirado da cruz, seu corpo é preparado, ele é sepultado. Não é uma sepultura coberta por terra, como é comum nos nossos locais aqui, no nosso tempo, mas é algo mais parecido com uma pequena tumba, algo parecido com uma pequena caverna feita por mãos humanas. Seu corpo é ali depositado, uma pedra literalmente fecha o sepulcro. A história que os homens ouviram de que ele realmente poderia governar parece agora acabar. Os milagres, os feitos que ele havia feito parecem ser memórias distantes de alguém que tinha tudo para ser diferente, mas não concluiu, não pôde concluir com o seu ministério, com os seus desejos. Sexta para sábado, lamento, choro, sentimento de abandono. Onde está o Senhor? Não era ele que era o Messias, ele morreu. Esse é o sentimento de muitos, não entendendo que as promessas do Senhor e a palavra do Senhor diziam que o Filho do Homem seria morto, seria sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. O texto que nós vamos ler, ele começa exatamente ressaltando o primeiro dia da semana, que não é a segunda-feira. Senão segunda-feira chamaria primeira-feira. Primeiro dia da semana é hoje, domingo. Segunda-feira é o segundo dia da semana. Então, de sábado para domingo, do último dia da semana, o sétimo sábado, para domingo, o primeiro, o Senhor Jesus, ele ressuscita. A grande ideia desse texto é que é uma mensagem central, por assim dizer. Ela mostra que os acontecimentos da ressurreição de Jesus, o acontecimento da ressurreição de Jesus, revela a sua gloriosa divindade e confirma a sua autoridade para ordenar a expansão do reino a todas as nações. Cristo ressuscita, para quê? Para que nós tenhamos esperança? Com certeza. E o que isso exige ou implica de nós? Que nós, como seus servos, o obedeçamos, o proclamemos e vivamos para a glória do seu nome, expandindo o seu reino em todo lugar e nação. Eu quero que você possa ler comigo. Nós vamos ler primeiramente os 10 primeiros versículos. Quero que você possa acompanhar comigo as Escrituras. Tem também projetado aqui? Tem projetado aqui? Tem ali? Então, você vai lá então que o controlinho não foi. Você pode acompanhar no telão. Estou lendo pela Nova Almeida atualizada. Vamos ler os 10 primeiros versículos. Acompanhe a palavra do Senhor. Diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como de um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas,
com medo do anjo, temeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver aonde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Pai, nesse tempo em que nós estamos lendo as Escrituras, queremos pedir ao Senhor que fale por meio delas. Que na ação e direção do Teu Espírito, nossas mentes e corações sejam não apenas iluminados ao conhecimento, mas quebrantados para a obediência. Leva-nos, Deus, a compreender os desígnios do Senhor, a vontade do Senhor, o que o Senhor quer fazer e fará através de nós. Lida, Pai, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Peço-te, Senhor, que de uma forma especial tenha misericórdia de mim e me use para louvor da sua glória nesse tempo como instrumento teu, como proclamador da tua graça, como alguém, ó Deus, que sendo usado por ti, seja encontrado fiel no testemunho e pregação do Evangelho. Usa minha vida, Deus, apesar de mim e das minhas limitações e pecados. Usa-me, Pai, para a glória do seu nome, que nossas mentes e corações sejam solos férteis para que a semente do Evangelho, ao ser plantada, crie raízes profundas, nasça de forma genuína e fortaleça, Senhor Deus, dando frutos para a glória do seu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Versos de 1 a 10, eles narram a ressurreição de uma forma maravilhosa. A ressurreição é literalmente o túmulo vazio e o anúncio da vida de Jesus, a vida eterna, a manifestação gloriosa do Senhor. De fato, no primeiro dia, o verso 1 afirma, passado o sábado, o sétimo dia, as mulheres vão ao túmulo do Senhor. Os evangelhos mostram que elas vão para lá prantear, chorar, lamentar-se. Mas ao chegar lá, elas encontram um cenário muito diferente. O texto que nós estamos lendo, a partir do verso 2, na verdade, dos versículos 2 a 4, mostram que um anjo do Senhor se manifesta, e aqui uma grande referência, o texto não fala isso de uma forma clara, esse texto. Há um grande terremoto que muito provavelmente foi provocado pelo anjo, terremoto esse que faz com que a pedra, que não é uma pedra pequena, nós não estamos falando de pedriscos, tijolinhos ou coisa do tipo, pedras de algumas toneladas, de milhares de quilos, sejam removidas de uma forma inacreditável, um milagre. Realmente, um anjo do Senhor move essa pedra. E quando as pessoas olham para dentro desse túmulo, nada. Quando as mulheres chegam, os versículos 2 a 4 mostram que esse anjo desce do céu, os guardas ficam atônitos e as mulheres encontram o sepulcro vazio. O aspecto desse anjo, ele é muito peculiar, porque as escrituras afirmam lá no verso 3 que o aspecto dele era como de um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. Só essa figura já era mais do que suficiente para que os guardas tivessem a reação que eles tiveram. O texto afirma que os guardas, com medo do anjo, fizeram o quê? Eles tremeram e ficaram como se eles estivessem o quê? Quando a gente é criança, e a gente está em algumas brincadeiras, algumas delas é aquela quando você é pego, você fica paralisado. Quando você é menino, na minha época aí, que brincavam muito de polícia e ladrão, quem brincou disso aqui nessa época, criança? As meninas brincaram também, que bom, mas os meninos brincaram mais. Quando a gente tomava um tiro, por exemplo, nas nossas brincadeiras, qual era a nossa reação? Alguns diziam, não vale.
Mas a maioria de nós simulava a dor e caía. E ficávamos lá. Esses homens, eles não tinham qualquer reação pensada ou planejada diante do que eles estavam vendo. O texto afirma que eles ficaram como se eles estivessem mortos. Duas possibilidades. Ou eles absolutamente estavam com tanto medo que eles perderam a sua consciência e desmaiaram, perderam quaisquer movimentos e consciência, ou, tendo a consciência de que aquilo que estava diante deles era absolutamente impossível de se controlar, eles fizeram como a gente vê algumas vezes os animais que estão sendo perseguidos naquele Discovery Channel, no National Geographic, fazem, se fingem de mortos. Caem no chão enquanto os seus predadores estão à volta, fingindo-se já de mortos e entregues, para que na hora em que eles saírem de perto, eles possam fugir. Deitados no chão, talvez com um olho aberto, vendo o que está acontecendo à volta. A realidade é que a cena da pedra sendo movida e da presença de um anjo sentado, como o texto afirma, sobre a pedra, é absolutamente sobrenatural. E eu duvido que você talvez também não fingiria desmaio ou, de fato, desmaiaria. Alguém já viu um anjo aqui, em cima de uma pedra? Algumas coisas já nos assustam normalmente. Uma das primeiras vezes que eu estava aqui no ano passado, na época do vento e do frio, saindo aqui de uma reunião por volta das 10 e 11 horas da noite, estou fechando o templo, e para quem não sabe, aqui o vento é tão forte que ele faz barulho. Estou fechando as coisas aqui, quando eu estou fechando o último vidro, eu ouço assim um... Eu olhei e falei assim, deve ter algum pecador de um jovem fazendo piada comigo. E aí eu lembrei que não tinha nenhum pecador de um jovem, só tinham pecadores mais velhos. Mas jovens, não. Falei, não é ninguém, não. A hora que eu fechei o vidro e fui andando, falei, opa. Sabe quando você vem andando com convicção daquele passo, você faz, tem alguma coisa acontecendo aqui. Sabe o que era? Só o vento. Se um barulho como esse, um vento como esse, já assustou um camarada desse tamanho, imagina você ver uma pedra de toneladas removida e um anjo com um aspecto de relâmpago, branco como a neve, assentado sobre ela. Se só isso acontecesse, estava bom. Mas acontece o quê? No verso 5, o anjo se dirige às mulheres e fala. Se ele tivesse ficado mudo, já estava bom. Mas esse anjo fala, e a fala dele é uma fala de boas novas àquelas mulheres. A reação delas é procurar saber onde está Jesus. Atônitas, talvez, sem palavras, sem reação, o anjo lhes diz, não tenham medo. Por que será que o anjo diz isso? Será que o coração delas estava de que jeito? Se os guardas, que têm arma tudo, já estão no chão, imagine elas. Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. E a grande mensagem está aí. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. A palavra do anjo não é apenas uma palavra de orientação ou de direção do que vai acontecer, mas é um rememorar das palavras do Senhor Jesus, dizendo que esse templo vai ser derrubado, mas em 3 dias ele será levantado. Era necessário que se cumprisse todas as coisas sobre os quais os profetas, os salmos falavam a respeito de Jesus. Era necessário que tudo isso se cumprisse, para que se cumprisse a ressurreição prometida pelo Senhor Jesus. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. É necessário que eu vá, João capítulo 14, 15, 16. Jesus afirma para os seus discípulos, é necessário que eu vá, para que indo eu possa lhes enviar o Consolador. Aquele que não estará mais com vocês, mas ele estará em vocês. Aquele que habitará em vocês. Na cronologia do tempo, agora as mulheres atônitas ouvem, não tenham medo.
Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou como ele tinha dito. Por que essa expressão, como ele tinha dito, é importante? Porque o Salvador Jesus comprova a sua divindade por não mentir e por aquilo que ele diz se realizar. Antes, quando ele fala, talvez no coração, no fundo do coração, dúvidas. Sepulcro vazio, evidência. Pedra removida, evidência. Anjo confirmando a ressurreição, evidência. É impressionante que mesmo diante de evidências e testemunhos fiéis, muitas vezes no nosso coração há dúvida, incerteza, falta de fé. O anjo ainda fala isso. Verso 7. Agora vão depressa e digam aos outros discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como eu acabei de dizer a vocês. Jesus havia dito anteriormente o que os discípulos deveriam fazer quando ele fosse preso. Seus discípulos que disseram que não iriam negá-lo de forma nenhuma, que não iriam abandoná-lo, são os primeiros que correm. São os primeiros que o abandonam. Jesus não abandona os seus valores, nem aquilo que ele disse. Pode-se confiar plenamente no Senhor. Quando de fato essas mulheres ouvem esta mensagem, ao invés de caírem e tremerem, elas se levantam e, retirando-se apressadamente dali, no verso 8, tomadas de medo. Mas não era para não ter medo, né? Mas elas são pessoas como você e eu. Elas estão tomadas de medo, mas agora tomadas de um outro sentimento. Grande alegria. Talvez pela incerteza do que estava acontecendo, mas pela certeza de que não viram o corpo de Jesus morto. E um ser celestial, com poder muito grande, lhes afirmou que Jesus Cristo estava vivo. Como elas se comportam? Medo, mas grande alegria. Elas vão exatamente fazer aquilo que o anjo lhes havia dito. Elas estão correndo para anunciar isso aos seus discípulos. Se não bastasse isso, há uma situação interessante, maravilhosa, porque eis que o próprio Senhor Jesus vai agora adiante delas, ele fala o quê? Salve. Diferente dos jovens de hoje que pedem um salve nas lives, o que Jesus está dando de fato é uma saudação. Estou aqui. A fala do Senhor Jesus é maravilhosa, porque o Senhor Jesus reafirma as mesmas coisas. Não tenham medo. Se você encontrasse alguém que você conheceu, que morreu, e essa pessoa aparecesse na sua frente, hoje, muito provavelmente você acharia que ou aquela morte foi uma farsa, ou aquela pessoa à sua frente é uma farsa. A afirmação do Senhor Jesus, ela é pontual não sobre o que elas estavam vendo, mas como elas reagiriam. Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e aí lá eles me verão. E de fato o texto vai mostrar-nos isso. Os outros evangelhos vão de fato mostrar, a narrativa de Lucas inclusive é muito precisa nessa situação, onde demonstra que elas vão, encontram-se, Pedro depois corre para lá, vai haver toda aquela situação deles entenderem, enxergarem, desejarem conhecer o que está acontecendo e, de fato, comprovarem que o Senhor Jesus não mais está ali. O Evangelho de Mateus, de uma forma um pouco diferente, ele vai na próxima sessão, dos versículos 11 a 15, demonstrar algo que talvez nem todos compreendam, mas tem muito a ver com o contexto do que está acontecendo. O Senhor Jesus, quando foi ele traído e morto, ele não foi traído e morto porque ele era um homem pacífico e generoso diante da sociedade da época. Não foi por questões políticas, simplesmente, mas havia um ciúme, havia um problema, porque Jesus estava de fato pregando o Evangelho de Cristo, enquanto o povo judeu e os líderes judaicos, eles haviam se desviado do temor a Deus e estavam vivendo uma vida muito mais ligada à religiosidade e envolvimento com coisas que não têm a ver com o reino de Deus, não se preparando e não aguardando na esperança
da vinda do Senhor. Tanto que a própria palavra de Deus mostra a profecia cumprida de que Jesus vem para os que eram seus, mas os seus, por estarem ocupados e com a mente deturpada, corações distantes, eles não o reconhecem, eles não conseguem discernir que de fato Jesus era o cumprimento das promessas do Senhor. E acontece que com essa liderança, com esse movimento religioso, com esse poder que há nas mãos dos sacerdotes, dos homens da época e também dos governantes romanos, o fato daquele que havia sido crucificado ressuscitar é algo que pode ser fatal para a credibilidade tanto dos líderes religiosos quanto para o governo da época. Se eles de fato mataram alguém que dizia-se ser o Filho de Deus, e esse Filho de Deus ressuscita, eles tornaram-se inimigos de quem? Do próprio Deus. E esse Deus ressurreto virá agora cobrar-lhes vingança, ou trazer as coisas como devem ser. Como fazer para manter as coisas como são? Vão agir de forma a silenciar a verdade de que Cristo Jesus ressuscitou. Versos 11 a 15, acompanhe comigo a leitura, por favor. E quanto iam elas, as mulheres que haviam procurado saber de Jesus, elas estão indo para avisar os demais, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isso. Os discípulos deles vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Qual a situação que está acontecendo? Suborno, propina, narrativas falsas. Uma palavra muito comum no nosso tempo, fake news. Distorção da verdade, manipulação de fatos, compra de testemunhas, compra do silêncio sobre a verdade, pagamento para se encomendar às palavras que tornam-se a verdade por meio do falso testemunho. Não seria saudável aos líderes judeus, nem aos líderes do governo, a fama de terem de fato crucificado o Filho do Criador do universo. Não seria saudável ou algo bonito para os líderes religiosos que proclamavam a lei de Deus não terem reconhecido o Filho de Deus enviado. E, pelo contrário, além de não o reconhecerem, terem o crucificado. É impressionante como falsas narrativas ou falsas verdades são ditas para se ocultar a verdade de Deus e a verdade do Evangelho. Uma das falsas verdades que há no nosso tempo é: cada um enxerga Deus como Ele é e cada um segue Deus como acha que deve ser. Uma outra falsa verdade dos nossos tempos é: todos os caminhos levam para Deus. E aqui eu preciso concordar. De fato, todos os caminhos fazem com que você, de fato, um dia esteja diante do Senhor. Mas só há um caminho pelo qual você estará diante do Senhor e será chamado de filho. E esse caminho é fé genuína em Cristo Jesus e arrependimento dos seus pecados. Porque todos os outros caminhos vão levá-lo diante do Senhor, onde você vai ouvir dele: aparte-se, afaste de mim, você maldito que pratica o pecado e o mal. A você a consequência, a condenação eterna. Mas aos que creram em Cristo, as delícias e alegrias da vida e presença do Senhor para todos sempre. Há um caminho só para os céus. João 14, verso 6. Jesus afirma o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o quê?
ninguém irá ao Pai se não for por mim. Jesus é Deus? Deus mente? O que Jesus diz? Ninguém irá ao Pai se não for por mim. Não são suas boas obras, não são as mentiras que você conta para si mesmo, não é o julgamento do mundo que lhe condena ou que lhe aprova diante do Senhor, é o próprio Senhor e o Evangelho do Senhor. Naquela época, os propósitos eram acobertar a verdade de Deus. Nos dias de hoje, os propósitos são ocultar os pecados que nós praticamos e amamos. Nos dias de hoje, são dizer, a Bíblia não é bem assim, não. É preciso reinterpretá-la, talvez reescrevê-la, tirando partes que são ultrapassadas. As Escrituras afirmam que nenhuma vírgula ou um tio dela passará. Aquilo que as Escrituras afirmam é a verdade, sobre a qual você e eu um dia prestaremos contas. Os homens, os líderes religiosos, como o texto bíblico fala, os principais sacerdotes e depois os anciãos da cidade, os líderes, como uma câmara de governadores, prefeitos, coisa desse tipo. Eles manipulam a verdade diante dos olhos do povo, a ponto de isso realmente colar. O versículo de número 15 afirma que essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Mateus, escrito por volta ali de 56 depois de Cristo, primeiro século. Verdade essa que muitos judeus creem até hoje de que Jesus Cristo de fato não é o Filho de Deus. Eles ainda aguardam a vinda do Messias, do ungido de Deus. De fato, Jesus virá mais uma vez, mas agora virá em glória e poder para julgar. Assim como no Êxodo, Deus trouxe juízo sobre o Egito e perdão e salvação sobre o seu povo, os que creram e passaram, limparam-se no sangue do Cordeiro. Aqueles que não crerem na próxima e a última vinda do Senhor Jesus, eles receberão juízo eterno. Não apenas um povo contra Deus, mas todos os povos de todas as eras receberão ou salvação ou condenação diante do Senhor. Nos dias de hoje, muitas pessoas olham para um momento e um local como esse e acham que isso é perda de tempo, porque nós estamos falando de um Deus que não podemos vê-lo, que não podemos tocá-lo. Nós estamos falando de um Salvador que para muitos é um delírio histórico, mas até pela própria história é comprovada a presença e vida do Senhor Jesus. Para nós, quem é Jesus? Qual é o coração que temos diante dele? E é importante fazermos essa pergunta antes da última sessão, dos versos 16 a 20. Porque a dúvida, ela não apenas faz com que você talvez não tome decisões, mas a dúvida faz com que você não reconheça a verdade. A partir do verso 16 até o final do verso 20, nós vamos perceber que Jesus ele vai de fato aparecer aos seus discípulos, cumprindo de forma plena tudo aquilo que ele havia prometido, mas ele vai agora comissionar, enviar na autoridade que Deus lhe deu, enviar a sua igreja, o seu povo, a servi-lo, vivê-lo e proclamá-lo até o fim dos tempos. Versos 16 e 17 afirmam o seguinte: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eles obedecem. Talvez por conta do testemunho do anjo, talvez pelo testemunho daquelas mulheres, pelo que Pedro viu, realmente o corpo não estava mais lá. Os outros evangelhos demonstram isso. Mas o fato é que quando Jesus de fato aparece diante deles, eles se prostram em adoração. Mas o texto afirma o quê?
que alguns duvidaram. Algumas possíveis traduções do texto original que podem até indicar a possibilidade de que todos eles duvidaram. E esse é um ponto importante a nós pensarmos. Sabe por quê? Esses homens, eles foram chamados de uma forma sobrenatural. Nas suas profissões, com as suas vidas, com o seu tempo, com os seus planos. Eles veem um homem passar por eles, olhar no profundo dos seus olhos e das suas almas e dizer: segue-me. Os pescadores abandonaram suas redes, seus barcos e o seguiram. O coletor de impostos, o próprio Mateus, larga tudo para trás, segue. Esses homens viram coisas que você e eu talvez nunca vejamos. Multiplicação de pães e peixes, ressurreições, pessoas com membros deficientes nos seus corpos, mãos ressequidas, pernas atrofiadas, pessoas que não tinham movimento, diante dos seus olhos, sem ficção, sem cinema, sem CGI, como dizem hoje, naquelas computações gráficas. Mãos que eram antes atrofiadas se tornarem curadas. 5 pães e 2 peixes serem multiplicados para milhares. Pessoas em extremo momento de dor e sofrimento receberem graça e misericórdia do Senhor. Cegos voltarem a ver. Aleijados se levantarem. Endemoniados serem libertos. Por 3 anos e meio, esses homens viram isso. E as Escrituras afirmam, no final lá do Evangelho aí de João, que Jesus ainda fez muitas outras coisas mais, que naquela época, se fossem escritas, não caberiam nos pergaminhos que eles tinham. Mas todas as coisas que você e eu temos nas Escrituras, elas foram escritas para que você e eu saibamos que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus. E crendo no seu nome, nós temos vida eterna. O que nós já temos como conhecimento revelado é suficiente para que creiamos nele. Mas o fato é que nenhuma dessas histórias aconteceu diante dos nossos olhos. Se aqueles homens que viveram tudo isso, sejam alguns ou sejam todos, duvidaram, será que há dúvida no seu coração? Se nós tivéssemos medo, ou se você e eu estivéssemos naquela situação de encontrar o túmulo de Jesus, não teríamos medo? Se você visse uma sarça, um arbusto pegando fogo e não se consumindo, você não teria medo? O uivo de um vento causa medo. Uma porta que fecha por causa do vento em casa causa medo. Um negócio que você põe na mesa e, de repente, quando você volta, olha para lá, não está mais lá. Você não viu, ele rolou e caiu do outro lado, mas você acha que alguém pegou. Espanto, medo. Jesus afirma que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o propósito e o final de toda a criação, a origem e o propósito de tudo. Crê nisso? Ou há dúvidas no seu íntimo? Será que nós cremos de fato e temos genuína fé no Senhor de que aquilo que estamos fazendo aqui hoje não é perda de tempo? Será que você e eu hoje temos fé e esperança suficiente a ponto de crer que a ressurreição que nós estamos narrando, as profecias que desde de semana passada estamos aqui falando, elas de fato aconteceram, elas previram, elas mostraram a vinda do Senhor Jesus, elas provam, elas evidenciam que de fato há história e Deus movendo essa história prova, comprova, revela que Jesus Cristo é o Filho de Deus e revela que você e eu precisamos confiar nele, ter esperança nele, de fato entregarmos nossa vida a ele, confiarmos a ele mais do que confiamos na próxima respirada que nós demos, de que o ar virá. Será que você e eu cremos e temos confiança no Senhor de que a nossa dependência e sustento estão nas mãos dele, não naquilo que nós fazemos? Será que nós confiamos no Senhor, que a nossa segurança não está no que podemos produzir ou no que podem nos dar, mas em quem Deus é, nas promessas dele e na esperança de que o Salvador Jesus um dia voltará? Nossa esperança está aí.
Ou será que há dúvidas nos nossos corações? Dúvidas que nos impedem ou talvez nos fecham os olhos para reconhecer quem é o Senhor. Dúvidas que fazem com que, ao invés de a sua vida com Deus progredir, ela fique estagnada e talvez venha a regredir, porque ainda lhe falta convicção. Eu imagino que se você e eu fôssemos daquele grupo dos 11 que viram e viveram tudo aquilo, provavelmente nós estaríamos na fila dos que duvidaram. Então, não se sinta melhor do que eles. Eu provavelmente estaria dizendo assim, rapaz, mas será mesmo? Será que esse é Jesus mesmo? Quem de nós não seria como Tomé e fala assim, eu só vou crer se eu puder ver e... O que Tomé faz? Se eu ver o meu Senhor, eu vou crer. Está diante do Senhor. Toca aqui, Tomé. Põe tua mão do meu lado. Jesus não vai revelar-se dessa forma para nós hoje. Mas ele revela-se por meio da palavra do Senhor. E talvez por esse incômodo no seu coração. Por essa pergunta que repete-se constantemente, fazendo você pensar e buscar o Senhor. Respostas, comprovações que não são acasos, mas são evidências da presença dele. Quando o Senhor Jesus revela-se aos seus discípulos de forma clara, ele aproxima-se deles e no verso 18 afirma: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, diante disso, mediante o que me foi dado por Deus e quem eu sou, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Cristo ressurreto, ele com a autoridade dada por Deus, ele agora comissiona os seus filhos a seguirem em frente, os seus discípulos a seguirem a proclamar a verdade e a testemunhar da sua graça, aonde quer que eles estivessem. O evangelho não está mais restrito apenas a Jerusalém. O evangelho deve agora seguir, espalhar-se por todo o mundo, para que todos os povos e nações, as mesmas sobre as quais Deus revelou-se para Abraão e disse, por meio da sua descendência, aquele descendente que eu lhe der, todas as nações da terra serão abençoadas. Sim, a verdade do evangelho agora é que o evangelho é verdade. E Cristo Jesus envia os seus filhos para proclamarem o evangelho dele, mediante a autoridade e poder que há no nome do Senhor. Se Jesus fala que nós temos autoridade dada por ele para pregar, o que é que nós temos para pregar? A autoridade dele para anunciar o evangelho. Por que nos envergonhamos? Medo? Falta de fé? Talvez acreditando nas fake news do nosso tempo, as que nós mesmos contamos para nós mesmos, as que dizem por aí. A grande comissão talvez seja hoje conhecida como a grande omissão, onde todos nós arrumamos desculpas para não fazer aquilo que o Senhor nos enviou, no poder do seu Espírito e na autoridade que há no seu nome para fazer. As centenas de pessoas à nossa volta, apenas nos quarteirões aqui, à volta dessa igreja, que nesse momento, se o Senhor a chamar à sua presença, elas estarão condenadas para o inferno. E nós, como agência do reino, nessa cidade, neste bairro, talvez estamos calados. Seus amigos, parentes, pessoas que você diz que ama, mas lhes omite a verdade do evangelho que pode livrá-los e salvá-los para todo o sempre. Talvez você que frequenta aqui há meses, anos, mas só frequenta. Das nossas mãos você não vai
ser cobrado. Deus não vai cobrar o sangue da sua vida de nós. Mas não adianta ouvir a palavra do Evangelho e não permitir ou não desejar conhecer o Evangelho a ponto de você realmente desejar transformação na sua vida, arrepender-se dos seus pecados e buscar a vida que há no Senhor. Quantas vezes nós nos sentimos sós, desamparados, sem esperança nem para continuar o próximo dia? Eu perguntei há pouco aqui, Jesus é Deus? Sim ou não? Deus mente? E por que nós não confiamos nele? Porque nós nos sentimos sozinhos e não acreditamos na última frase do texto, na última frase do Senhor Jesus que fala: e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Medo, dúvida, mentiras. O que tem afastado você do Evangelho? Pecados? Insubmissão, desobediência, seja o que for. Na autoridade do Evangelho, nós temos poder em Cristo para vencer quaisquer barreiras e seguir adiante. E seguimos cumprindo com a comissão do Senhor. Nós não apenas fomos salvos para desfrutar da vida eterna, mas nós somos salvos para, nesse tempo, sermos os instrumentos de Deus de anúncio, de proclamação, instrumentos de proclamação do Evangelho da graça do Evangelho, para que todo aquele que crê possa ser salvo, para que todo aquele que ouvir e o Espírito de fato ministrar no seu coração, que essa pessoa seja transformada, para que todos aqueles que de fato ouvirem, se arrependerem, confessarem os seus pecados diante do Senhor, que eles sejam salvos. O Evangelho não é para nos enriquecer. A mensagem do Evangelho não é para nos dar a melhor vida que podemos ter nesse mundo, mas é para nos dar esperança. Esperança que o túmulo está vazio, mas o trono está cheio. Esperança de que a graça foi derramada e ela não falta. Esperança de que o Evangelho que anunciamos não é falso. Pelo contrário, ele é a expressão da nossa vida, que é o próprio Salvador Jesus. Quero convidar você a orar ao Senhor nesse momento. Deus, nesse tempo em que a sua palavra mais uma vez é pregada, que a verdade do Evangelho é trazida à tona, mais uma vez o Senhor, com graça e misericórdia, apesar de mim, apesar de nós, de todas as nossas fraquezas, mais uma vez o Senhor fala conosco e através de nós. Nesse tempo, ó Senhor, em que somos não só impactados, ó Deus, mas também incomodados à transformação, pedimos-te, Pai, que por misericórdia nos ajude a crer na esperança de que o Senhor está conosco todos os dias, de que o teu Espírito habita nos teus filhos, de que o Evangelho, ó Deus, ele não é uma programação que vivemos aos domingos à noite, mas ele é a verdade sobre a qual nós edificamos nossa vida para glória, louvor e serviço ao teu santo nome. Pai, que tudo aquilo que nós experimentamos desde o domingo passado, falando sobre a Páscoa, sobre a obra do Senhor Jesus, sobre o amor do Senhor derramado sobre nós, por meio da vida, da obra, do sacrifício, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, todas as palavras de esperança que o Senhor nos dá, ó Deus, não permita que isso fique guardado nas nossas mentes, lá num canto, mas, ó Deus, traz sobre o nosso coração ânimo, vigor, revigora a fé daqueles que estão fracos, ó Deus. Fortalece aqueles que estão com dúvidas. Tira, ó Deus, sana as dúvidas daqueles que estão vacilando. Fortaleça-os, Pai. Fortaleça-nos, Senhor. Traga temor sobre nós, ó Pai, para que, de fato, se estamos em pé, que tenhamos cuidado e temor no Senhor para que não caiamos, seja por orgulho, por desleixo ou por qualquer outra coisa.
Que a tua misericórdia nos alcance nessa noite, ó Deus, de forma poderosa. Que a palavra pregada aqui não apenas nos informe, mas nos leve, nos conduza à transformação para a glória do seu nome. Não permita, Senhor, que a comissão que o Senhor nos deu, ela se torne a maior omissão do nosso serviço diante do Senhor. Move-nos, Pai, à obediência. Ajuda-nos, Deus, a ter verdadeiro e genuíno quebrantamento para a glória do seu nome, para louvor e glória do seu santo nome. Nós oramos ao Senhor com gratidão, mas também clamando por sua misericórdia em nome de Jesus. Amém.